Você acha possível viver somente da Eucaristia? Ou acha que quando o Senhor fala isso na palavra, Ele está dizendo uma linguagem teológica, ou seja, dando um sentido para aquilo que nós conhecemos sobre Deus? Vamos falar um pouco sobre isso na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com alegria ter a sua presença mais uma vez neste canal. Aproveite se você está chegando a primeira vez, se inscreva, convide outras pessoas a participarem. Chegando ao final desse vídeo, se você gostar, coloque também o seu like para que possamos divulgar ainda mais através dos meios de comunicação essas homilias, para que possa chegar a outras pessoas. Bom, quero partilhar com vocês hoje o texto que está em João, no capítulo 6, do versículo 52 ao 59. Diz assim: Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive e me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aqueles que os vossos pais comeram e morreram. Aqueles que comem este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, Jesus faz esse discurso ali dentro da sinagoga. Então imagine a repercussão que isso tem com essas palavras. Ou seja, minha carne é verdadeira comida. Meu sangue é verdadeira bebida. Quando nós olhamos para essa dimensão eucarística, podemos perceber que isso não é somente um fato teológico, ou seja, que Deus se dá inteiramente para nós, que Deus se dá a consumir, que nós podemos ser alimentados desta vida que há em Deus. Sem dúvida, isto é verdade, mas que podemos viver só de Eucaristia também é verdade. É uma graça que algumas pessoas receberam e que a gente pode dar testemunho. Quem acompanha o canal há um tempo, as homilias aqui dentro do canal, já ouviu falar da Lola, que é uma brasileira ali da região de Rio Pomba, em Minas Gerais, que viveu por praticamente 60 anos somente se alimentando da Eucaristia. Era o único alimento que ela tinha, não bebia mais nada, não comia mais nada e também não dormia. Então é bonito percebermos que esta palavra realmente se faz ali presente na vida dela. E se você deseja, vai se aprofundando. Hoje eu quero falar de uma outra pessoa, chama Martha Robin. Esta mulher de origem francesa também tem uma história incrível, porque ela contraiu uma doença, justamente por uma contaminação que aconteceu no poço da casa dela onde ela morava. Inclusive a irmã dela veio a falecer por causa desse tipo de contaminação. No começo acharam que ela tinha até um problema de tumor cerebral, mas descobriram depois as consequências dessa doença e aonde ela foi tendo a sua vida paralisada. Imagine que ela passou a ter dificuldade de andar, tornou acamada. Depois ainda, o Senhor ainda pediu a ela os olhos, ou seja, ela começou também a perder a vista. Então ela passou a não ver e também não andar. E olha que ela era uma mulher esforçada, né? Falam que ela, quando conseguia mover ainda as mãos, começou a fazer aqueles bordados, fazer as coisas para poder não ser peso na sua família. E quando não estava mais conseguindo, ela tentou ainda com a boca fazer os movimentos para que pudesse fazer alguma coisa. Mas em si ela buscou de todas as formas, mas nesse tempo ela conseguiu algo que encantava. Ela começou a viver uma particularidade no relacionamento com Deus, uma particularidade de entrega. Uma vez ela queria ir para Lourdes, né, que também fica na França,
e se tinha uma excursão, se tinha muita gente que estava enferma, porque ela também, por muito tempo, buscou uma cura para a doença, para que aquela doença passasse, mas não conseguia. Então ela queria ir em Lourdes para obter também um milagre da graça de Deus e obter-se a cura. Mas quando ela percebeu que tinha pessoas que queriam ir, mas não tinha vaga, ela logo se ofereceu para deixar a vaga dela para outros, porque ela via que era necessário as pessoas serem curadas e ela estava disposta a deixar a sua vida para doar esta vida a outros. E isso é muito profundo. Quando a pessoa começa a doar a sua vida em prol de outros, você começa a entender que esta vida eucarística começa a ser fonte nela. No que sentido? Porque isso é muito característico na Eucaristia. A Eucaristia é uma doação por completo, é um consumir. Jesus vem até você, Ele se dá e Ele se dissolve dentro de você. Por quê? Porque Ele se perde no amor por você, dentro de você, para que a vida dele seja manifesta em vós. Por isso que aquele que verdadeiramente come, aquele verdadeiramente que bebe, né, do corpo e do sangue do Senhor, ele acaba se tornando também essa pessoa que quer se consumir, que quer se doar. Ela fazia isso, né, com muita profundidade. Os seus relacionamentos com Deus começavam a se tornar cada vez mais profundos e ela sentia esses aspectos de poder entregar a sua vida. Era muito comum as pessoas irem até ela e se esquecerem que ela era doente. Ela tinha dons de conselho que encantavam as pessoas e começavam a atrair pessoas de várias realidades, dons que ajudavam as pessoas a encontrar o caminho com Deus. Ela fazia isso com muito amor e ela falava que todo o sofrimento, porque a doença trazia dores insuportáveis e ninguém nunca viu ela com dor, ela falava que tudo isso era oferecido no escondimento a Deus, que era dado pelas almas, pelas pessoas a Deus. E aí o que acontece? Ela começa essa relação de intimidade. O Senhor vai levando ela nessa dimensão da paixão e ela começa a viver a paixão de Cristo. Então ela também recebe as chagas de Cristo. Ela é uma daquelas pessoas que receberam esse dom das chagas. Então ela vivia a paixão de Cristo na sexta-feira, né? Começava na quinta, na sexta. Havia o processo de morte, né? Ela ficava praticamente morta durante 2 dias e só voltava do êxtase de morte, muitas vezes por causa da palavra do padre, que acompanhava ela espiritualmente, e do bispo. Ela vivia essa entrega. E ela não comia mais nada, não bebia mais nada, a não ser a comunhão que ela fazia semanalmente. Nem era diariamente. Ela conseguia comungar 1 vez por semana. E isso a mantinha viva. Ela falava que quando ela recebia, porque perguntaram para ela como que era isso, né? como que ela sentia-se ao receber a Eucaristia. Ela falava que ela não conseguia digerir, nem muitas vezes, às vezes passavam nos lábios dela algum chá, alguma coisa, ela não conseguia colocar aquilo para dentro. Mas quando ela consumia a Eucaristia, ela dizia que ela sentia fisicamente o seu corpo ser alimentado. Diz ela que isso era como realmente ela estivesse comendo uma refeição. Além da experiência extraordinária, mística que ela vivia, ela falava que era um aspecto físico que acontecia dentro dela. Ela se sentia saciada, porque este pão que ela recebe sacia, é um pão. Você percebe a palavra de Deus se fazendo, porque todo aquele que comer deste pão nunca mais terá fome. E começa a se fazer na vida dela. Então ela começa com as provações, e tem aqui, vale a pena, pesquisa na internet, porque tem muitos detalhes da vida dela. É uma pessoa que passou muitas dificuldades também familiares, como muitos de nós passam, como ela viveu essas dificuldades familiares e como se ela se ofereceu como vítima, ou seja, como aquela que se une ao sacrifício de Cristo para doar. Uma mulher, eu diria assim, uma mulher eucarística,
uma mulher de uma vida eucarística. Então vale a pena aprofundar, bate aí na internet, se escreve aí Martha Robin, né, Robin, mas pronuncia, né, Martha Robin. Bate aí e você vai aprofundar um pouquinho desta vida eucarística. Com esses santos, né, lá da Lola, que particularmente atrai meu coração porque também é brasileira, que divulgou de forma especial também o Sagrado Coração de Jesus, você vai percebendo que a palavra de Deus, ela é viva, ela é verdadeira, se faz presente e que a Eucaristia, justamente, é verdadeiramente uma comida. Porque todo aquele, né, que comer deste pão, beber deste sangue, será saciado eternamente. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.